Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra, André na voz. E eu tenho um convite especial para você que está aí do outro lado da telinha, se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. O seu like, pessoal, é muito importante para o YouTube estar divulgando cada vez mais os nossos conteúdos. Fechou? Vamos agora, galera, para uma análise dessa rodada do Campeonato Brasileiro, uma análise da classificação. O Botafogo foi campeão do turno, com a vitória em cima do Curitiba por 4-1. Flamengo, uma vitória espetacular em cima do Atlético Mineiro de virada. Essa vitória que ficou ofuscada, né, pela situação que aconteceu contra o Pedro, mas é sempre bom lembrar que o Flamengo conseguiu uma vitória gigante, jogando no Independência ali, clima hostil da torcida do Atlético Mineiro. A gente sabe toda a rivalidade que existe desde os anos 80 entre o Clube de Minas e o Flamengo conseguiu uma vitória espetacular, com uma atuação de gênio do Arrascaeta. O Palmeiras venceu o América Mineiro por 4-1 e se manteve ali com o mesmo número de pontos do Flamengo, perdendo no número de vitórias e muito mais, galera. Tô aqui com o Diego, que é meu companheiro de canal. Boa tarde, Diego. Já dá o seu boa tarde, já emenda na sua análise da rodada, quais resultados te surpreenderam, o que você está achando do G4, se é isso mesmo que você esperava, o que você está achando do Z4, se é isso mesmo que você esperava entre os 4 rebaixados e os 4 ali brigando pelo título, Botafogo que deu uma desgarrada dos demais competidores. Salve, salve, galera. E aí, beleza? Tudo tranquilo? Salve, salve, André. Tudo na paz? Tudo tranquilo. Bom, primeiro de tudo, falar que assim, foi uma rodada espetacular do Campeonato Brasileiro. Dá para se destacar a quantidade de gols. Uma rodada que a gente teve uma média de 3,2 gols, né? Então atípica, muito alta. A gente teve placares muito elásticos no campeonato. Uma exceção, né, foi o jogo entre São Paulo e Bahia, que teve um primeiro tempo muito animado, um jogo que realmente aquele placar mentiroso, mas num todo, uma rodada muito animada, muito bacana do campeonato, e com jogos muito interessantes. Queria fazer um destaque aqui, né, para o jogo entre Atlético Paranaense e Cruzeiro, que foi um jogão, terminando em 3-3 a partida, um jogo de viradas e reviradas de placar, com empate, enfim, jogo franco, e um cenário que se destacou em outros jogos também. Tivemos jogos muito francos. O Botafogo e Curitiba foi um jogão de bola, América Mineiro e Palmeiras, enfim, a gente teve uma rodada muito bacana do Campeonato Brasileiro. Campeonato esse, André, que a gente nota que ele tem essa oscilação. A gente tem rodadas de jogos muito francos, muito abertos, muitos gols saindo, e a gente às vezes tem umas rodadas que são jogos muito ruins também, de vários 0-0, enfim. O campeonato vem oscilando bastante, mas fato é que foi uma rodada muito bacana, de jogos muito interessantes. Queria destacar a vitória do Flamengo, obviamente, foi um jogaço, o Flamengo brilhou, é muito difícil ganhar do Galo, ainda mais jogando em Minas Gerais. Quanto mais sabendo da rivalidade toda que existe nesse jogo, mas o Flamengo muito bem no jogo, ganhou, a Arrascaeta brilhando mais uma vez, e o Flamengo se consolidando cada vez mais nessa briga e nessa luta aí, na perseguição ao Botafogo, que, na minha opinião, fez um jogaço contra o Curitiba. O Botafogo que hoje justifica-se a primeira colocação, é um time que vai realmente estar ali brigando até o fim, e você não vê o Botafogo mais assim. A gente falava isso lá atrás, que ia oscilar e tudo mais, mas nesse momento da temporada a gente não vê o Botafogo caindo de nível, pelo contrário, os jogadores estão jogando muito, a torcida comprou o barulho, lotando estádio, e vai se tornar muito difícil tirar esse título do Botafogo, essa é a verdade. Porém, ainda tem muito campeonato pela frente. O destaque também para o Palmeiras, que ganhou desse bom time do América Mineiro, que fez um excelente jogo contra o Flamengo, já vinha fazendo boas partidas e goleou o América Mineiro lá dentro, né, de Minas Gerais. Então, uma partida muito boa do Palmeiras. E um outro destaque que eu vou dar, André, para essa rodada, que é o 3-1 do Corinthians em cima do Vasco da Gama. Porque é um Corinthians que ainda não conseguiu emplacar com o Luxemburgo, mas que vem começando a colher bons resultados. O Corinthians já vem com 3 jogos sem perder no Brasileiro, 2 vitórias e um empate. E, por outro lado,
eu acho que vale muito esse destaque do nosso rival, que não sei mais se pode ser chamado, melhor dizer assim, nosso ex-rival, que é o Vasco da Gama, que caminha a passos largos, larguíssimos, para mais um rebaixamento. É o quinto, se eu não me engano, já que são tantos, a gente está se perdendo, são 5, né? É o Eu falei que quinto. já foi. É o Eu acho que já quinto. foi. Porque, assim, por exemplo, a gente viu aí o Bahia, que jogou e empatou com o São Paulo, mas empatou com o São Paulo, que vem muito forte lá em São Paulo. A gente vê um Curitiba, que embora tenha perdido para o Botafogo de 4-1, foi um time que ele vem jogando melhor, vem criando muita dificuldade para os seus oponentes. O Curitiba ontem tomou 1-0, logo depois empatou num golaço, virou o jogo, o juiz acabou anulando por uma falta, que eu acho que é muito questão de interpretação, mas criou dificuldades para o Botafogo, que é o líder do campeonato, que é o melhor time jogando em casa. A gente vê o América Mineiro, que vem melhorando também, que perdeu uma competição e agora tem só o brasileiro. E, resumindo, a gente vê os times lá de baixo crescendo, buscando, lutando, vendendo muito caro as suas derrotas. Enquanto o Vasco da Gama, a impressão que dá é que está entregue. É brabo. A gente ri e tudo mais. Mas assim, se a gente for analisar, Pô, mas o Vasco a saiu gente de rival para chacota, cara. é verdade. Se a gente for esquecer um pouco o lado, né, da rivalidade e tudo mais, e for fazer uma análise mais fria da situação, a impressão que o time do Vasco dá é que está entregue, é que desistiu. Para mim já foi. Tá sendo muito fácil, é um time extremamente fácil de vencer, não mostra combatividade nenhuma, sabe, em campo. E o pior de tudo, as contratações que o Vasco faz, que essa 7-7 que tem dinheiro pra caramba aí, como falaram, faz, você não vê um jogador que você olha e fala assim, cara, esse maluco vai chegar aqui, vai tomar conta e o time vai mudar de patamar. Não. É atacante que não fez nenhum gol no ano, que eles contratam. Enfim, é jogador já em fim de carreira, é jogador que chega e já é barrado pelo treinador, que consegue esse tipo de façanha. Então, assim, a situação do Vasco é muito complicada. Ele acumula 4 derrotas nos últimos 4 jogos. É a pior campanha de todos os rebaixamentos do Vasco. Essa campanha consegue ser pior. Cara, a gente está falando de 9 pontos em 16 jogos. É algo assim, absurdo. Então, assim, no geral, uma rodada muito bacana, muito boa. E o ponto positivo também é falar que o Flamengo está cada vez mais se consolidando. A gente sabe que o Flamengo é muito forte no segundo semestre, que é quando faz contratações, que é quando, né, a coisa parece que se ajeita. E a impressão que dá, embora tenha tido esse caso todo do Pedro, é que dentro de campo o Flamengo está cada vez mais forte e mais consolidado na briga pela tríplice coroa. Tem algum jogo aí que você também destaca, André? Então, o meu destaque aqui dos jogos vai para esse Cruzeiro e Cap. Além do Flamengo, claro que uma virada espetacular. Como eu falei na abertura, um jogo que ficou em segundo plano, né? Ficou em segundo plano por causa desse problema que teve com o Pedro, mas o Flamengo mostrou muita resiliência. Começou bem a partida do Flamengo. Sim, sim. Começou bem a partida. É bom que se diga isso, porque a gente escuta às vezes de alguns flamenguistas, eu fico até assim, sem acreditar que falaram que, durante o jogo que o Flamengo foi amassado. Eu escutei pessoas falando que o Flamengo foi amassado. André, lembrando que o gol do Atlético Mineiro foi irregular ainda. Exatamente. Falam que o Flamengo foi amassado, falando que o Flamengo fica muito exposto. Pô, o Flamengo ganhou de 2-0 do Grêmio sem passar nenhum sufoco. Contra o América Mineiro deu um chute no primeiro tempo. O chute do América Mineiro foi aos 15 minutos do segundo tempo. Como é que o Flamengo está tão exposto assim? Eu não vejo. Contra o Atlético Paranaense a gente não tomou gol. Na Arena da Baixada, que lá é difícil. No Maracanã, o Atlético Paranaense teve um lance. Teve outro? O Atlético Paranaense eu não lembro. O Atlético Paranaense só teve o gol, pô. Só teve o gol, o Flamengo virou o jogo. Foi ataque contra a defesa. Então, esse lance do Flamengo estar exposto, eu também não entendo como alguns flamenguistas falam que o Flamengo é tão exposto assim.
O Flamengo jogou bem contra o Atlético, até ali o gol, que foi irregular, tem que ser pontuado aqui, uma falta claríssima em cima do Bruno Henrique, um pisão que nem o VAR chamou. Um absurdo, mais uma vez, o VAR sequer chamar o juiz para ver um lance como aquele. Cara, não faz sentido algum, não faz sentido algum. E como falam que o Flamengo tá tão exposto assim, se o time vem jogando bem, tava jogando bem até tomar o gol, o Gabigol ali teve uma chance, acabou não concluindo, e ali depois de alguns lances, o Atlético acabou abrindo o placar com o Paulinho, num lance irregular, mas o Flamengo tem que se expor no segundo tempo para tentar empatar o jogo. Isso aí é indiferente. Qualquer time que estiver perdendo no segundo tempo vai se expor. O pessoal fala como se o Flamengo tivesse exposto 90 minutos. Eu não vejo dessa forma, muito pelo contrário. André, é porque o Flamengo andou dando muita chance de finalização em alguns jogos, né? A gente teve um jogo contra o Atlético Paranaense, que teve mais de 20 finalizações, teve aquele outro jogo contra o Bragantino, mas assim, eu vejo mais como questões isoladas. Exposição não. Você tem que dar um mérito para o adversário. Os caras chegam na intermediária e chuta pro gol igual o jogador do Atlético Paranaense, beleza. Pode chutar assim 30 vezes, não vai sair o gol, como não saiu. Qual foi a defesa difícil do Matheus Cunha no jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada? Nenhuma. Qual foi a defesa difícil do Matheus Cunha no jogo contra o Grêmio? O lance que ele mesmo errou. Aquele lance que ele mesmo errou. Ele saiu bem demais ali, abafou, sobrou no rebote. Então, que exposição é essa que o pessoal está vendo que o Flamengo tem, que eu não vejo? Eu, sinceramente, vejo um time até bem arrumado ali, tá muito bem arrumado, Fabrício Bruno bem na zaga, demais. Léo Pereira bem na zaga, Davi Luiz bem na zaga, a gente tem 3 zagueiros jogando em alto nível hoje, 3 zagueiros jogando em alto nível, infelizmente não tem que ficar no banco, quem tem ficado no banco é o Davi Luiz, mas os 3 estão bem. A gente tem um jogador em franca evolução, que é o Wesley, tá evoluindo a cada jogo, já não dá nem para reclamar desse lance que o Wesley tá deixando espaço, porque até nisso ele tá bem, jogou muito contra o Grêmio, melhor em campo, jogou bem contra o Atlético Mineiro, fez o gol ali numa enfiada de bola sensacional do Arrascaeta. O que o Flamengo vai acertar, mas vai demorar um pouquinho ainda, é ali a questão dos volantes, porque o nosso melhor volante está lesionado. Eu acho que todo mundo que assistiu o vídeo vai concordar que o melhor volante que o Flamengo tem hoje, de momento e de desempenho, é o Pulgar, e ele está lesionado. O Alan chegou agora, estava um longo período lesionado, deu um passe importantíssimo ali para o Arrascaeta, foi bola do Alan, esse lance. Então, que exposição é essa? Enfim, eu vejo o Flamengo evoluindo a cada jogo e fico esperançoso. Vamos ver aí se o Botafogo vai conseguir manter essa pegada. 84% de aproveitamento. Pô, quando um time atinge tais números, é muito difícil esse time assim ser batido. O Botafogo está realmente muito bem. Acabou vencendo o Flamengo naquele jogo do Maracanã, onde o Flamengo jogou melhor, no meu modo de vista. O Botafogo aproveitou de um lance infantil ali que acabou saindo um pênalti e os contra-ataques para poder fazer os seus gols. Venceu o Palmeiras jogando fora de casa. Então o Botafogo foi campeão simbólico aí do primeiro turno. Mas se o Botafogo der mole, o Flamengo está no retrovisor. Foi igual o comentarista da ESPN falou. Comparou a esse Campeonato Brasileiro à Premier League, onde o Arsenal tinha 7 pontos de vantagem em cima do City e rateou no final, o City acabou sendo campeão. O Botafogo não pode dar mole, porque quem está no retrovisor é o Flamengo. E o Flamengo costuma, como você falou, crescer no segundo semestre para tá tentando, quem sabe, dar essa arrancada para o título brasileiro também. Quem sabe aí uma tríplice coroa seria o ápice. Sonho. Mas esse lance de exposição aí eu não concordo muito, não. Beleza. Um outro destaque que eu vou fazer aqui, que não pode passar batido, é o Cuiabá do Davidson, rapaz, que já está em 9º lugar, ganhou mais uma. Cuiabá vem aí, cara, 5 jogos sem perder, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Próximo adversário do Flamengo. Batendo adversários difíceis, batendo São Paulo, batendo o Inter, ganhou do Inter lá dentro do Beira-Rio.
e agora encara o Flamengo. Cuiabá que vem surpreendendo muito. E, para finalizar aqui, só também fazer uma menção honrosa ao Bragantino do Pedro Caixinha, time muito bem treinado e organizado, que já está em sexto lugar e ganhou do Fortaleza de 3-0 Fora os também. ameaças, um Lá atropelo. dentro, o Bragantino simplesmente atropelou. Todo mundo sabe como é difícil vencer o Fortaleza jogando em casa. E o Bragantino foi lá e acabou, amassou o Fortaleza. O time vem muito bem no campeonato também, já tem 28 pontos, 3 a menos que o Flamengo, e já está ali na zona de Libertadores. Então, rodada muito interessante, muito bacana. O Flamengo se consolidando cada vez mais aí na busca, né, na perseguição ao Botafogo. Só que a gente está falando aí de 12 pontos, são 4 derrotas, que são 4 rodadas de diferença. É uma vantagem muito grande, muito significativa. Lembrando que o Botafogo está em 2 competições, o Flamengo e o Palmeiras, que são os principais perseguidores, estão em 3. E tudo indica que daqui para frente vai ser isso. Palmeiras e Flamengo perseguindo até o fim o Botafogo. Mais alguma observação, André? Quer alguma conclusão final? Só isso, foi uma rodada boa. Pelo menos manteve ali a vantagem de 12 pontos, já que o Botafogo tinha esse jogo contra o Coritiba, jogando em casa. O Botafogo está se aproveitando do seu gramado novo, híbrido. A gente sabe que muitos times se aproveitaram dessa situação quando botaram grama nova. O Atlético Paranaense se aproveitou, ficou um longo período invicto em casa. O Palmeiras se aproveitou. Agora é a vez do Botafogo, mas vamos lá que ainda tem muito campeonato pela frente e dá para chegar, mas se o Botafogo manter essa pegada de Aí, 84% de aproveitamento, aí é muito fora da curva e não vai ter jeito. E lembrando, só para finalizar, na próxima rodada nós temos o Botafogo indo jogar contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais. O Palmeiras vem ao Rio enfrentar o Fluminense e o Flamengo vai jogar contra o Cuiabá. Ou seja, os 3 times jogam fora de casa. Dentro dos 5 primeiros colocados, os 3 primeiros jogam fora. Então a gente tem aí boas chances. Eu acho que dos 3 é o adversário. Não sei, né? O Cruzeiro também anda muito mal das pernas, jogando em casa, não vem performando bem, embora tenha feito um jogo muito grande contra o Atlético Paranaense. Mas, enfim, existe muitas chances do Palmeiras e do Botafogo tropeçarem, e uma vitória do Flamengo pode começar a encurtar esse caminho. Da minha parte é isso. Fazer um convite mais uma vez para quem está aqui nos assistindo, para deixar o like, se inscrever no canal. E saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras.